Bem-vindos a mais um episódio do GutCast, esse canal que a gente divide tudo sobre microbiota, saúde intestinal e nutrição. E nesse episódio vou falar de um tema polêmico, então vamos entender tudo sobre o leite, né? Então existem muitas dúvidas, do mesmo jeito que eu fiz um episódio só sobre o glúten, eu resolvi falar de um episódio só sobre o leite para tirar de fato todas as dúvidas de vocês sobre leite e derivados. Legal, né? Ainda mais porque o leite é um alimento que está tão presente na nossa vida, ou de forma integral mesmo, leite puro, né? Ou com derivados, queijo, outros produtos, né? Está sempre presente. Exatamente. E isso não é de hoje, né? Acho que desde do período que começou a agricultura, né? Que saiu um pouco da fase dos humanos caçadores-coletores e começaram a fazer agricultura, que começaram a criar os animais e usar o leite dos animais, né? E por diante os derivados. Perfeito. Então começou, na verdade, com a criação das vacas e depois que vieram ovelhas e cabras e também usando o leite de outros animais, mas principalmente das vacas. E na antiguidade, Idade Média, até foi surgindo com a criação de manteiga, de queijos, por conta da dificuldade de armazenamento do leite fresco. Nessa época não tinha como armazenar, e daí eles foram criando outras alternativas para consumir o alimento que é super consumido desde muito tempo atrás. Bacana. E é interessante falar que nessa época aí neolítica, né, nessa transição, os seres humanos mais caçadores e coletores, mais antigos, eles não tinham uma capacidade genética de digestão do leite, ou seja, eles tinham menor expressão da lactase, que é a enzima que quebra a lactose. Então, quando tem seres humanos de uma ancestralidade muito antiga, vão ter menor expressão genética dessa enzima que vai quebrar a lactose. E daí vai ter mais desconforto intestinal. Então, antes de entrar nesse assunto, lactase, lactose e proteína do leite, eu queria falar que imaginem vocês que tenham um copo de leite na mão. E esse copo de leite, ele vai ter várias composições. Ele vai ter a parte dele de carboidrato. Então, o carboidrato do leite vai ser a lactose. Perfeito. Tá? Então, é a parte do carboidrato do leite. E a gente vai ter a parte proteica do leite, que eu vou explicar daqui a pouco as principais proteínas do leite. Legal. Tá? Então, vamos começar falando sobre a lactose. Então, a lactose é um carboidrato, até não sei quem ouviu o episódio de dieta low FODMAP, a lactose entra como sendo um dos FODMAPs, ou seja, ela é um carboidrato mais fermentativo, que bactérias do nosso intestino conseguem fermentar e gostam de fermentar. Legal. Só que para absorver a lactose, a gente precisa de uma enzima, porque a lactose ela é um disacarídeo, ou seja, ela é uma molécula composta por 2 açúcares, tá? Então, para a gente quebrar essa lactose, a gente precisa de uma enzima que chama lactase, que vai ser como se fosse uma tesourinha e cortar essas 2 moléculas juntinhas, que é a lactose. Legal. Isso para quê? Para a gente poder absorver, tá? Então, na hora que a gente tem a lactase, a gente corta o disacarídeo, ficam 2 moléculas isoladas e a gente consegue absorver melhor a lactose e isso vai entrar no nosso organismo, tá? Perfeito. Quando a gente não tem a lactase, a tesourinha, a lactose não vai ser absorvida, ela vai lá para o intestino grosso, onde tem a maior parte das nossas bactérias. As bactérias vão fermentar, tentar quebrar essa molécula para ser absorvida ainda, a última chance ali. E, em consequência,
vai fazer muitos gases, produção de gases, e isso pode gerar desconforto intestinal, dependendo do quanto suas bactérias conseguem ali quebrar ou não, e muitas vezes diarreia, porque tem muita partícula dessa que não foi absorvida e vai ter que sair. Se não for absorvida, vai sair. Se não tiver lactase, a gente tem uma certa complicação na digestão da lactose. A gente vai piorar a digestão não vai absorver, né? Poxa. Então, isso vai acabar saindo pelas fezes. Em alguns casos mais graves, diarreia, também vai depender um pouco da quantidade que tem lá, então da quantidade que você consumiu. Perfeito. Só para falar, a molécula da lactose, ela é composta, como eu falei, por 2 açúcares, que é a glicose e a galactose. Então, só para quem quiser entender um pouco mais profundamente. Bacana. Tá? Então, a gente tem deficiência genética. Por exemplo, eu não vim nem da minha mãe, nem do meu pai. Então, eu sou homozigose para o gene MCM6, que é o gene da expressão da lactase. Tá. Então, por exemplo, eu vim dos 2 lados sem lactase nenhuma. Nossa, tá? então você não consegue digerir legal. Então, eu até consigo, por incrível que pareça, eu não tomo leite. Perfeito. Mas, por exemplo, eu consigo consumir iogurte e alguns queijos mais curados. Tá. E isso não me faz mal, muito provavelmente porque minhas bactérias do intestino me ajudam a quebrar a lactose. Deu uma forcinha ali, legal. Isso pode acontecer, tá? Agora, a gente pode ter deficiência de lactase por outras que a gente chama de secundário. Então, seja você tem síndrome do intestino irritável e você tá com aquele intestino muito alterado e se tornou intolerante à lactose e você não era. Isso pode acontecer. Pode até ser transitório. Ou isso pode permanecer, mas dependendo aí de um caso maior de desbiose, de uma confusão ali do equilíbrio das suas bactérias e da sua barreira intestinal, tá? Você pode ser por consequência de alguma medicação, de um antibiótico, de uma medicação daqueles inibidores de bomba de próton, também pode acontecer de você se tornar intolerante à lactose. Tá? Então, você pode ter a adquirida e a intolerância genética, tá? A adquirida, ela pode ser transitória, então, numa síndrome do intestino irritável, numa doença inflamatória intestinal, em crise você pode ser intolerante à lactose e fora da crise você conseguir tolerar. Só que isso, e a genética, como eu falei, no meu caso, eu tolero algumas coisas, mas muito provável por conta da minha microbiota e tem gente que não tolera nada. Perfeito. Só que uma coisa interessante a gente explicar dos níveis de intolerância, né? Então, assim, no leite é onde a gente tem maior quantidade de lactose, tá? E então, dependendo se eu tomar um copo inteiro de leite, vai me dar sintoma. Se eu tomar, de repente, meio copo, até minhas bactérias dão um jeito ali e conseguem digerir. Então, as pessoas vão ser sensíveis à dose, tá? De lactose. E uma coisa curiosa que muita gente fica espantado quando eu conto, que os queijos mais frescos, queijo branco, cottage, ricota, são os queijos que vão ter maior quantidade de lactose, tá? Então, para quem é mais intolerante, os queijos mais curados, como queijo meia cura, queijo parmesão, eles vão ser mais bem tolerados do que queijos mais magros, mais frescos. Vale a dica então, né? Independente se você gosta ou toma leite, no queijo também tem essa questão. Tem essa questão. E muita gente vem, eu faço dieta, consumo o queijo mais magro. E eles têm maior quantidade de lactose e vão te fazer mais mal. Perfeito. Tá? E no iogurte, por ele ser um produto fermentado, as bactérias usam o açúcar, que é a lactose, para fermentar também. E daí ele tem uma quantidade naturalmente reduzida, mesmo que ele não seja um produto sem lactose, tá? Perfeito. E daí algumas pessoas conseguem tolerar um iogurte, não um leite, e não um queijo mais fresco. Ou seja, aparentemente, lógico que é variável, cada pessoa é uma pessoa, o que a gente sempre conversa, né? A individualidade de cada um. Mas, pelo que você contou,
dos 3 produtos, o iogurte é a coisa mais indicada, a coisa mais fácil de se digerir a lactose. Ele vai ter um pouquinho menos e os queijos mais curados, que tem mais gordura, eles vão ter menos lactose. Então é pela quantidade mesmo. Cada produto vai variar a quantidade de lactose. Legal. E daí, quando a gente pega daí, por exemplo, então eu sei que eu sou intolerante à lactose. Posso ficar consumindo enzimas, que a gente tem enzimas para consumir, que vão atenuar a quantidade, vão ajudar a quebrar a lactose do seu produto, do seu alimento, né? Não é legal você ficar consumindo enzima e consumindo muito leite e derivados diariamente, porque a gente não consegue calcular a quantidade de enzima que você vai consumir para a quantidade de lactose que você está consumindo. Perfeito. Então aquilo pode ficar um resíduo e fazendo muita fermentação no seu intestino e aquilo gerar um processo inflamatório. Então não é legal. E outra coisa que acontece, a gente tem os produtos sem lactose. Tá. Então os produtos sem lactose, então se eu pegar um iogurte sem lactose, ele não vai ter lactose porque ele vai ter a lactase dentro daquele produto, tá? Então, ele vai ter o iogurte normal adicionado de lactase. Só que num produto como esse, ele vai ter a quantidade ideal para neutralizar completamente aquela lactose do produto. E daí você pode consumir sem problema, se você não for alérgico à proteína do leite. Se você for somente intolerante à lactose, você pode usar sim os produtos sem lactose. E daí você vai utilizar ou queijo, ou iogurte, ou leite sem lactose na sua alimentação. E o bom também é que tem de monte hoje em dia, né? É fácil achar esses produtos sem lactose no mercado. Como você citou, principalmente leite e iogurte, você tem de monte, né? Exatamente. Legal. Tá? Só que, daí que vem o problema. Vamos lá. Então, só para fechar aqui da lactose, você tem níveis de intolerância à lactose, então tem pessoas que vão tolerar um queijo mais curado, que vai ter menor quantidade de lactose, tem pessoas que não vão tolerar nada de lactose, já vai fazer mal, Tá. E para os completamente intolerantes, a gente indica os produtos sem lactose mesmo. Para não ter problema. Para não ter problema. Não é muito legal ficar consumindo enzimas o tempo todo. Enzima é mais legal para, eu tenho um evento esse fim de semana e eu sei que vai ter alguma coisa de lactose e daí eu consumo antes de ir nesse jantar para não passar mal, tá? Perfeito. Mas isso de consumo diário não é uma coisa bacana, porque a gente não sabe a quantidade que você vai consumir para a quantidade de enzima que você vai tomar e pode sobrar resíduo e isso começar a inflamar ali seu intestino. Legal. Agora tem um outro detalhe. Lembra que eu falei? Você tem um copo de leite na mão, então a gente falou da parte de carboidrato dele, que é a lactose, mas tem a parte de proteína do leite. E a proteína, ela pode ser alergênica para algumas pessoas. Olha só. Exatamente. Então vamos entender quais são as principais proteínas que fazem parte da composição da proteína do leite. A gente vai ter a caseína, tá? Que tem de 6 a 8 gramas num copo aí de 250 ml. Tá. Então a gente tem 6 a 8 gramas de caseína. Dentro da caseína, a gente vai ter a alfa-caseína, que tem de 3 a 4 gramas, e tem a beta-caseína de 2 a 3 gramas. Dentro da beta-caseína, a gente vai ter a beta-caseína 1 e a 2. Guarda essa informação que eu já volto com ela. Tá legal. Temos também a capa-caseína, que é bem pouquinho, 0,75 a 1 grama. E tem o whey. Então, dentro da proteína do leite, a gente vai ter o whey de 1 a 2 gramas num copo de 250 ml. O whey, você já deve ter ouvido falar do whey protein, que são aquelas proteínas que fizeram em suplementos, então eles isolam o whey protein, que é um composto aí do leite, isolam essa fração proteica, que são proteínas que ajudam no estímulo
de massa muscular, que elas são ricas em diversos aminoácidos que fazem o estímulo de ganho de massa muscular. Por isso que a gente tem os suplementos de whey protein no mercado isolados ou hidrolisados, que é quando essa proteína ela já está em forma de aminoácido completamente quebrada. Então ela vai fazer uma melhor absorção intestinal, tá? A isolada que vai ser só ela pura, mas ela está intacta. Na hidrolisada ela vai estar quebrada. E a gente também tem o whey protein concentrado, que é um concentrado de proteína whey protein, só que vai ter outras coisas também. Pode ter um pouco de caseína, pode ter um pouco de carboidrato, pode ter um pouco de gordura também nesses suplementos, tá? Perfeito. Então ele vai estar ali mais misturado, digamos assim. Então por isso que a gente tem 3 tipos de whey protein de suplemento, né? Então, voltando para o leite, de um copo de 200 ml, tem aproximadamente quantos gramas de proteína no total? Então, ele vai ter de proteína no total, ele vai ter ali cerca de 10 gramas de proteína no total. Dentre essas proteínas, a gente vai ter a caseína, que vão ter várias subdivisões, alfa-caseína, beta-caseína e kappa-caseína. E tem um pouquinho de whey também dentro da proteína do leite. Legal. Tá, então eu falei um pouco do whey, falei dos suplementos que tem do whey, e agora eu queria concentrar um pouco na caseína. Tem muitas pessoas que podem ter uma alergia à proteína do leite, que principalmente a caseína. Olha só. E principalmente a beta-caseína, tá? Que acontece? Quando essas pessoas que têm maior sensibilidade, ela vai ingerir essa proteína. Isso é o sistema imune, vai fazer uma reação como se não estivesse gostando dessa proteína e fazendo uma reação inflamatória, tá? E daí gera as alergias. E esse tipo de alergia pode causar tanto desconforto gastrointestinal, como também pode dar dermatite seborreica, então no rosto, pode estar relacionado a rinite, sinusite, então maior formação de muco ali nas vias aéreas, pode estar relacionado a dores de cabeça, então as reações vão para extraintestinais, tá? E aí é específico, então a gente está falando de uma porção dessa proteína do leite, que é a principal porção, que é a caseína, mas ela pode ser alergênica. Algumas pessoas podem ter essa dificuldade com ela, então. Exatamente. Só que isso vai acontecer muito de acordo com como está o seu intestino. Então, se você tem uma condição de disbiose ou de intestino mais permeável, que você vai ter maior chance de ter essas reações. Então são as pessoas que falam, puta, Karina, eu não tinha nada, agora eu tô com alergia à proteína do leite, tô com sintomas de desconforto intestinal e mesmo com produtos sem lactose eu sinto esses desconfortos, então me dá essa coisa de dor de cabeça, mais rinite, sinusite. Então isso é característica de proteína, de alergia à proteína do leite, por conta de um intestino bagunçado, um intestino permeável. Perfeito. Tá? Então isso que acontece. Só que o que confunde é que tem pessoas que são somente intolerantes à lactose, não tem problema nenhum com a proteína do leite, que são aquelas pessoas que vão se beneficiar dos produtos sem lactose. Exato. Temos pessoas que têm os dois. Alergia à proteína do leite e intolerância à lactose, tá? Então, não vai adiantar essa pessoa tirar a lactose, vai melhorar um pouco por causa da intolerância, mas ela vai continuar fazendo reação à proteína do leite, porque nos produtos sem lactose vai continuar a parte proteica dele. Perfeito. E tem pessoas que vão ter somente alergia à proteína do leite e não vão ter a intolerância à lactose. Então, falar que é alérgico a leite, tá de certa forma talvez errado. Porque você pode ser alérgico ou ter reação problemática só com uma das coisas. Né? A alergia à proteína do leite existe, você vai ser alérgico à proteína do leite. Mas as pessoas confundem a intolerância à lactose com a alergia à proteína do leite. Perfeito. E até o método de diagnóstico é diferente, porque para intolerância à lactose a gente tem exame. A gente tem o exame genético, igual o que eu falei que eu fiz, que é o GNMC M6, e ele vai dar lá se você é
tem essa alteração nesse gene. Perfeito. A gente tem um exame também que ele é meio chato de fazer, mas que você vai lá no laboratório, consome a lactose, uma solução rica em lactose, e espera algumas horas e vai fazendo como se fosse uma curva glicêmica, ou seja, tirando o sangue a cada meia hora. E daí, como a lactose ela é um açúcar, se ela não aumenta a sua glicemia depois de meia hora que você consumiu, isso quer dizer que você é intolerante, porque não entrou na sua célula e aquilo ficou só no intestino. E daí, certamente, você vai ter muito sintoma de gases, de distensão abdominal e até mesmo diarreia. Perfeito. Se você não é intolerante à lactose, aquela lactose vai ser absorvida e aumentar um pouquinho sua glicemia. E daí você vai saber se você é intolerante ou não. Um assunto meio complexo, mas resumindo, uma coisa intolerância, outra coisa alergia. Isso. E a gente vai entendendo um pouco melhor o leite. Né? Então, intolerância é isso. Intolerância não mexe com o sistema imunológico, é você consumir, não conseguir absorver, Perfeito. Então isso vai te dar diarreia, gases, distensão, tá? Dependendo do grau. A alergia à proteína do leite é mais chata de diagnosticar, porque você tem aqueles testes de alergia tardia, eu até expliquei bem sobre eles no nosso episódio de alergia e sensibilidade. Então você pode medir a quantidade de reação por IgG que você está fazendo quando você consome a proteína do leite, que é uma reação mais do seu sistema imunológico, tá? E tem a própria sinais e sintomas. Então, eu tenho rinite, eu tenho dermatite, quando eu consumo leite e derivados, isso piora. Só que a alergia à proteína do leite, ela também vai dar distensão abdominal, gases, ela também pode dar sintomas muito parecidos com da intolerância à lactose. Por isso que é um pouco mais chatinho de saber. Só que quando você tem a alergia à proteína do leite, não é imediato. Então não quer dizer que você vai consumir o copo de leite agora e já ter as alergias. Às vezes pode demorar 3 dias para dar algum tipo de reação. Porque como é via sistema imune, às vezes ele demora um pouco para fazer a reação. Perfeito. Ele pode levar aí 48 horas para começar a reagir. E isso você sentiu sintomas, tá? Então por isso que é um pouco mais chato de diagnosticar e de saber se você tem alergia à proteína do leite. A intolerância à lactose, você consumiu, daqui meia hora você vai sentir, porque aquilo não entrou e vai ter que sair por algum lugar, tá? E daí seja em forma de gases, ou seja, em diarreia, ou dos dois. Perfeito. Tá? Então é essa a diferença. Então só para recapitular, quem tem a alergia à proteína do leite não pode consumir produtos sem lactose, porque nos produtos sem lactose vão ter proteína do leite e você vai ter reação. Então fica atento se você tem dermatite, se você tem rinite, sinusite com frequência, se você tem sintomas gastrointestinais de desconforto, gases, ou se você tem muita dor de cabeça, também pode ser uma reação alérgica à proteína do leite. Se você não tem nada disso e só desconforto gastrointestinal, quando consome o leite, é porque é mais provável que você seja intolerante à lactose e daí você pode usar os produtos sem lactose na sua alimentação, tá? E hoje em dia tem uma gama de produtos sem lactose, tá? Então, é essa a diferença e é um pouco confuso, mas é legal parar para refletir e perguntar para o profissional que te acompanha o que ele acha, se você tem intolerância à lactose, ou se você tem alergia à proteína do leite, ou se você tem os dois, porque isso vai mudar o seu cardápio, né? Então, você vai ter que tirar completamente leite e derivados. O outro, você pode utilizar os produtos sem lactose e sem problema nenhum, tá? Então, isso vai mudar muito a sua dieta. E quem tem alergia à proteína do leite são pessoas que vão fazendo reações mais inflamatórias e o tratamento é tirar o leite e derivados, pelo menos por um período, para a gente fazer a dessensibilização. O que é dessensibilização? É fazer com que seu sistema imune esqueça que ele está implicando com aquela proteína e nesse meio tempo a gente vai tratando o nosso intestino. Ou seja, a gente vai melhorando a barreira intestinal, melhorando a microbiota intestinal para que você não desenvolva mais essas reações contra a proteína do leite.
Então isso pode ser reversível sim. Você pode fazer o tratamento e depois de um tempo conseguir consumir numa menor quantidade, numa menor frequência, mas conseguir reintroduzir esse alimento no seu organismo. A intolerância à lactose normalmente é difícil conseguir reintroduzir porque é uma deficiência das enzimas mesmo. E daí você vai ter que conviver com aquela intolerância usando os produtos que já são isentos de lactose. Adorei pelo seguinte, para mim o leite era tudo ou nada. Leite era lactose e não é. Na verdade, leite e derivados você pode vir a consumir e deixar de consumir não pelo leite, mas ou pela proteína, como você explicou, ou pela lactose, que não tem muito jeito, não ser substituindo, mas é bacana e acho que nesse caso, mais do que nunca, não é uma coisa simples de identificar se é lactose, se é proteína, como você explicou, e novamente a gente reitera, é importantíssimo o acompanhamento com um profissional para a gente decifrar esse possível segredo aí do nosso corpo, né? Com certeza, porque senão às vezes você está tirando todo o leite de derivados e não precisaria. Exato. Ou você está consumindo e aquilo não está te fazendo bem. Perfeito. Então às vezes, quando a gente ouve muita coisa, né, de conteúdo na internet, a gente fica meio confuso e acaba tomando atitudes que muitas vezes não se aplicam ao seu caso. Outra coisa interessante que tem surgido no mercado é aquele leite A2. O que é o leite A2? Então lembra que a gente tem ali a beta-caseína, e dentro da beta-caseína, a gente vai ter a beta-caseína 1 e a 2. E algumas pesquisas, ainda tem pouca pesquisa relacionada a isso, mas algumas já mostram que a proteína A2, a beta-caseína A2, ela tem uma melhor digestibilidade. Então, já tem surgido aí no mercado alguns produtos que são só beta-caseína A2. Então, você vai pegar um leite, ele está escrito A2. E ele pode sim ter uma melhor digestibilidade. Então, as pesquisas têm mostrado que ele tem uma melhor digestibilidade e uma menor ativação ali do seu sistema imune. Mas também, se você for muito alérgico à proteína do leite e tiver com muita desbiose e permeabilidade intestinal, mesmo o consumo dele não vai funcionar. Mas que ele tem uma promessa de ter uma melhor digestibilidade, tem sim. Então pode testar, ser uma opção para os alérgicos à proteína do leite. Legal, excelente notícia. Então converse com um profissional, avalie seus sintomas. Muito legal sempre ter um caderninho ali para tentar cruzar os sintomas que você tem com os alimentos. Isso vai ajudar o profissional a investigar melhor o seu caso. E fique ligado aqui que a gente ainda tem mais novidades no próximo episódio.